Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Dinheiro é Emocional, na qual estamos estudando o livro do Thiago Brunet, que tem o nome Dinheiro é Emocional. E hoje nós estaremos analisando o capítulo de número 6 do livro, que tem por título O Dinheiro de Jesus e as Emoções de Judas. E como de costume que eu sempre explico antes do início da minha explicação, que redundância, né? Mas enfim, vamos continuar. Não vou cortar isso aqui não. Como eu sempre deixo claro que eu pego o texto do capítulo e faço um resumo e trago aqui o que eu considero ser interessante para que a gente possa estar trocando uma ideia sobre. Olha, como o próprio título ele já nos diz, o autor ele faz uma análise sobre o dinheiro de Cristo, de Jesus, e as emoções de Judas. E o que é que basicamente o autor ele nos explica é que, primeiro, Judas, ele foi e ele é considerado o maior traidor da história da humanidade, pelo fato de ele ter traído Jesus pelas 30 moedas de prata que deram a Judas. E, por outro lado, Judas, ele não tinha a necessidade de trair Jesus pelo dinheiro, pois Judas, ele era aquele que cuidava da bolsa que carregava as ofertas que Jesus recebia tanto dos seus discípulos quanto dos admiradores do ministério da vida de Jesus. E a Bíblia ela deixa isso bem claro quando diz que Jesus ele recebia altas quantias de pessoas de posições elevadas da sociedade no período em que ele esteve aqui na Terra. E fazendo essa análise, o autor ele nos leva a entender que Judas ele não tinha a necessidade daquelas 30 moedas de prata, já que ele cuidava da bolsa de Jesus, e se o problema de fato de Judas fosse apenas o dinheiro, ele simplesmente roubaria qualquer quantia de valor da bolsa de Jesus, até porque na bolsa em que Jesus recebia as ofertas tinha muito mais do que 30 moedas de prata. Compreende isso? Ponto. Partindo desse princípio, ele diz que o problema de Judas não era com o dinheiro, e sim com as emoções dele que eram confusas, e por isso ele acaba agindo da maneira em que ele agiu e traz Jesus. E eu vou te deixar com um gostinho de curiosidade para que você possa comprar o livro do Thiago Brunet e ler o livro, pois como eu tenho orientado você em toda essa série de vídeos, que é muito importante você comprar o livro, porque lá você vai obter um conhecimento muito mais profundo de cada capítulo. E aqui apenas eu estou fazendo um resumo daquilo que eu acho que seja interessante eu abordar aqui nessa série de vídeos. Vamos lá. O primeiro ponto que eu separei aqui para trazer a você é o seguinte: o emocional de Judas, fora de ordem, cortou sua vida pela metade. As suas emoções determinam as suas reações, e uma má reação pode acabar com as suas oportunidades para sempre. Pelo fato das emoções de Judas estarem fora de ordem. E aqui eu digo o seguinte, que Judas, se ele tirou a vida,
eu ia falar outra palavrinha, mas ele tirou a vida porque ele tinha as emoções fora de ordem e ele não se arrepende, mas simplesmente ele sente remorsos pelo fato de ele ter cometido aquele erro contra Jesus. E pelo fato de ele ter tido o remorso, ele se mata. E nós tiramos um ensinamento disso aqui, que quando nós não temos as nossas emoções em ordem, nós acabamos que prejudicando a nossa vida financeira e também a nossa vida como um todo. E precisamos nos atentar a esse fato que é muito importante e relevante, pois quando as nossas emoções estão fora de ordem, nós acabamos que prejudicando a nossa vida como um todo e perdendo também muitas oportunidades. Porque quando uma pessoa ela não está bem emocionalmente, as ideias dela não estar bem, ela não consegue ver aquilo que seria uma grande oportunidade para a vida dela e que poderia mudar a vida dela de nível. E esse é um fator que precisamos nos atentar, já que nós queremos ter uma vida financeira saudável, uma vida familiar saudável, se nós queremos criar e ter relevância na sociedade. Precisamos nos atentar a esse fato. O segundo ponto é o seguinte. Eu até anotei aqui que eu teria que ler a passagem no livro, que é algo um pouco longo. Mas vamos lá. Muitas situações vividas, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúmes, conflitos e hostilidades marcaram negativamente a nossa história, mas podemos decidir transformar o sofrimento em treinamento, usar a dor como rota para o destino. Como é impossível apagar o passado, ao menos podemos reeditá-lo, inserindo na nossa história janelas saudáveis que sobreporão as traumáticas. Ou seja, precisamos aprender a ressignificar as coisas ruins que aconteceram conosco no passado. Ninguém que trai, calunia, mente, entra em confusão ou maltrata outros está com as emoções em ordem. Prosseguindo um pouco aqui no texto, são os nossos sentimentos que governam as decisões que tomamos, independentemente do dinheiro que está em jogo. Ser emocionalmente saudável é uma decisão, pois cedo ou tarde a pessoa doente da alma trairá alguém ou trairá a si mesmo. Se você trair alguém um dia, poderá tentar se recuperar, mas se trair você mesmo, a dor será quase insuperável. A pior coisa que existe é quando um ser humano ele trai a si próprio. Ele trai as suas emoções, ele trai os seus sonhos. E essa explicação ela precisa fazer parte da nossa maneira de pensar e buscarmos viver uma vida na qual nós não caiamos no erro de nos trair, de nos auto-sabotar. Pois, infelizmente, muitas pessoas elas vivem uma vida em que a todo momento elas estão se auto-sabotando. E como
seres inteligentes e eu tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente, pois caso você não fosse, você não estaria aqui me disponibilizando o seu tempo para você aprender um pouco mais sobre a relação entre dinheiro e emoções comigo. E você precisa ter isso em mente. O terceiro ponto que eu separei aqui para trazer para você é: emoções saudáveis são o primeiro passo para a verdadeira prosperidade financeira. Se as suas emoções elas não forem saudáveis, a sua vida financeira ela nunca irá vingar, ela nunca irá florescer, evoluir, pois se isso não for concreto na sua vida, suas emoções serem saudáveis, o dinheiro ele irá entrar na sua vida por uma mão e sairá pela outra. Porque ao longo desse caminho você irá utilizar o dinheiro simplesmente para tentar camuflar, para tentar dar um paliativo às dores que a sua alma tem pelo fato de você não ter as suas emoções saudáveis. E isso é muito importante. Se quer ter prosperidade financeira, busque ter sua vida emocional em ordem. E eu já quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe também o like aqui para que o YouTube ele possa entender que esse conteúdo ele tem relevância e possa indicar para mais pessoas. Também eu peço a você que deixe um comentário sobre o que você achou de todo esse conteúdo. E se fizer sentido também, compartilha para mais pessoas. E até o nosso próximo encontro.